Império Babilônico. Aqui a gente não está mais tratando de Nabucodonosor nem Beltesazar. A gente está tratando aqui do Império Medo-Persa. É nesse contexto que Daniel está inserido. Isso aqui, esse capítulo de Daniel, capítulo 8, ele se passa depois de Daniel capítulo 5, que a gente estudou, que era justamente a queda da Babilônia. E essa visão aqui de Daniel capítulo 8, ela se passa 2 anos depois da visão de Daniel capítulo 7. Então acho importante a gente lembrar isso. Basicamente o que Daniel viu nos versos 1 ao 4 foi que parecia, né, que ele se encontrava na cidadela de Suzã, na província de Elão, e ele se encontrou de frente para um rio. E nesse rio ele vê um animal. Ele vê no primeiro momento um carneiro. E como nós vimos, esse carneiro, inicialmente, ele possuía 2 chifres, sendo um desses chifres de tamanhos desiguais, eles tinham tamanhos diferentes. Cada um desses chifres simbolizava os reis, o rei da Média e o rei da Pérsia. E como se encontravam no mesmo animal, eles simbolizavam o Império Medo-Persa. Esse carneiro, na visão de Daniel 8, dos versos 1 ao 4, ele exerceria domínio sobre aqueles que estivessem ao seu redor. E em um determinado ponto da história, esse carneiro que representava o Império Medo-Persa seria irresistível em força, de modo que os seus governantes se envaideceram. Foi isso que nós vimos na primeira exposição de Daniel. E é justamente nesse império aqui que Daniel ele já está inserido. Só que o foco dessa visão não é esse império em si, mas sim o império seguinte. Posteriormente a isso, e aqui eu já estou falando da segunda exposição que a gente fez, Daniel ele vê outro animal no cenário. Então, imaginem, ele está diante de um rio e ele vê um carneiro, e a gente já viu do que esse carneiro tratava. Esse carneiro simbolizava um império. Só que depois desse carneiro, o profeta ele vê outra visão no cenário, ele vê um bode. E esse bode, como nós vimos na segunda exposição de Daniel, ele foi outro símbolo usado por Deus para mostrar a Daniel qual reino exerceria poder, exerceria domínio sobre o mundo depois do Império Babilônico e até do próprio Império Medo-Persa que Daniel estava inserido. Nós vimos que as características físicas do bode, as características físicas que ele possuía, ou seja, os seus chifres, e as ações que esse bode tinha, que na verdade foi a atitude agressiva que ele teve com o outro animal, o carneiro, representavam os reis do Império Grego e as ações que esse império teria sobre o regime desses reis. Foi isso que a gente estudou na segunda exposição de Daniel 8. Nós vimos que no primeiro momento o bode possuía apenas um chifre, e isso está aí no verso 5. E através da nossa vantagem histórica, do como assim vantagem histórica? Daniel, quando ele está tendo essa visão aqui, ele está vendo alguma coisa que ainda vai acontecer. Nós, né, o tempo já passou, então a gente tem o privilégio hoje de olhar para essa visão e olhar também nos relatos históricos e ver quais personagens da história, nesse ponto do tempo e que se encaixam nas características da profecia, a gente pode ver de quem exatamente, os nomes até desses indivíduos. E nós vimos que esse primeiro chifre do Império Grego, que está lá no verso 5, simboliza o rei Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, como vocês preferirem chamá-lo. E esse rei, no auge da sua carreira política, depois até de já ter derrotado o Império Medo-Persa, e isso está no verso 6 e verso 7, ele se engrandeceu além da conta e foi abatido por Deus. Isso é simbolizado no momento em que o chifre é quebrado. Foi isso que nós vimos. No lugar desse chifre, surgiram outros 4 chifres. Então pensa aí, imagina. Você tem um bode que tem um chifre entre os olhos. E esse chifre quebra. E desse chifre grande surgem 4. Cada um para uma direção. Foi isso que nós estudamos. No lugar desses 4 chifres que iam na direção dos 4 ventos, eles simbolizavam os 4 generais que assumiriam, no caso de Daniel, o comando do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. E nós vimos na segunda exposição que esses generais foram Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Foi isso que nós estudamos do verso 5 até o verso 8. O texto nos diz, no verso 9, que de um desses chifres surgiu um outro, pequeno em comparação com os anteriores, mas que, como nós vimos, esse chifre seria diferente e mais perverso que os anteriores. Para que nós entendêssemos isso,
nós seguimos o mesmo raciocínio de interpretação que tivemos ao longo de todo o capítulo 8. E como assim? Ao longo de todo o capítulo 8 a gente entendeu que os animais que ali se encontravam simbolizavam impérios, simbolizavam nações. E os chifres desses animais simbolizavam os monarcas dessas nações. Então a gente seguiu esse mesmo raciocínio durante todo o capítulo. Os chifres do carneiro simbolizavam os reis do Império Medo-Persa. E todos os chifres do bode que estudamos também simbolizam os reis do Império Grego. É importante a gente ter isso em mente. Perto do fim da segunda exposição de Daniel 8, nós vimos através da vantagem histórica que o último chifre que surge trata-se do rei Seleucida Antíoco IV. Hoje nós vamos entender como esse rei se comportou ao longo da história e como isso impactaria o povo de Deus. E para que a gente entenda, para que a gente finalize esse capítulo, se assim Deus permitir, vamos ler Daniel capítulo 8, só que agora a partir do verso 10 até o verso 27. Diz assim: ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas, e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Só até aqui. Algo que foi uma realidade na interação do Império Grego com o povo judeu foi a tentativa de helenização imposta pelos reis gregos. E talvez vocês estejam se perguntando: André, o que é helenização? A gente pode resumir helenização como o processo de introdução de um determinado povo ou de um determinado indivíduo na cultura grega. Ou seja,
eu quero, o seu José está aqui, e eu quero transformar o seu José em um bom grego. Então eu vou ensinar para o seu José os costumes, a culinária, os cultos, as crenças, a moralidade. A ideia é justamente essa. Quando eu quero helenizar alguém, o processo de helenização é isso. Então, como isso se aplicou no povo judeu? Você descaracteriza o povo judeu e você tenta dar uma, não sei se essa palavra existe, vamos tentar dar uma gregorizada aqui nesse povo, deixar esse povo um pouco mais grego. O próprio Alexandre o Grande tentou diversas vezes helenizar o povo judeu, tentando fazer com que os judeus adotassem até mesmo o sincretismo religioso e cultural dos gregos. E por mais que esse processo de helenização fosse presente desde Alexandre, foi no mandato de Antíoco IV, e gravem esse nome, ele é muito importante para que a gente entenda esse capítulo. Foi no mandato de Antíoco IV que esse processo de descaracterização do povo judeu, para que eles entendessem os costumes gregos, foi no mandato dele que esse processo foi um pouco mais agressivo. Esse rei ele foi responsável por impor fortemente a difusão da língua grega, também foi responsável por impor o culto ao imperador e a abolição dos costumes judeus. Só de sabermos disso, já fica claro que esse rei não foi um personagem amigável para com o povo judeu ao longo da história. A respeito do pequeno chifre, ou seja, Antíoco IV, é dito que ele se engrandeceu em 3 direções diferentes, sendo uma delas a terra gloriosa, e é isso que está no verso 9. Aqui podemos entender, e isso é algo até que eu já falei na outra exposição, podemos entender que as posturas e as ações vaidosas desse rei, fruto do seu engrandecimento, alcançaram, se projetaram, foram em 3 direções diferentes, sendo uma dessas direções a terra gloriosa, ou seja, a terra prometida, a terra natal dos judeus.